10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Três elementos. Olha só, um outro exemplo. Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o conjunto A tem 4 elementos. O número de elementos do conjunto das partes de A será o que? 2 elevado a 4. Isso aqui é uma potência, certo? Relembrando aí, ó, base 2, expoente 4. A base 2 vai se repetir, no caso aqui, 4 vezes, que é o valor do expoente. Então, vai ficar aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o conjunto A terá 16 subconjuntos, certo? Ou seja, olha só a representação dele aqui, ó. Subconjuntos com 0 elementos, com 1 elemento, com 2 elementos, ó, que vem até aqui, ó, com 3 elementos que vem até aqui e com 4 elementos, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 subconjuntos, formando assim o conjunto das partes de A, tá bom? Agora nós temos a igualdade de conjuntos, tá bom? Então, dois conjuntos A e B são iguais. Olha só a representação, A igual a B, se somente se A, olha o símbolozinho, está contido em B e B está contido em A. Ou seja, todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é também elemento de A. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o primeiro, uma igualdade entre dois conjuntos e esses dois conjuntos são iguais porque, ó, no primeiro conjunto tem os elementos tem os elementos B, C, D e E. Se nós observarmos, esses quatro elementos também estão no segundo conjunto, ó, B, C, D e E. E não tem nenhum outro, tá bom? Então, os elementos que estão no primeiro também estão no segundo. Então, é dito que esses dois conjuntos eles são iguais. Olha só aqui, ó, o vazio igual ao vazio, lógico, pois não vai existir elemento no primeiro que não esteja no segundo, já que ele não tem elemento, e vice-versa. Anota. Se A e B não são iguais, indicamos por A, olha aqui, ó. Se esses dois tracinhos indicam igual, quando eu corto, eu nego ele, ou seja, são diferentes. A diferente de B, tá bom? Por exemplo, a segunda nota, nós temos aqui, ó, um conjunto, o primeiro conjunto igual ao segundo. E olha só, no primeiro conjunto nós temos apenas 2 elementos, e no segundo conjunto nós temos 5 elementos. E como é que esses dois conjuntos são iguais? São iguais porque os elementos que estão no primeiro também estão no segundo, que são eles, o 4 e o 5. A diferença é que no segundo o 4 se repete 2 vezes e o 5 se repete 3 vezes. Porém, são os mesmos elementos, então é dito que esses conjuntos são iguais. E aí, observação, se você vai representar um conjunto que tem elementos se repetindo, certo? Então, você pode suprimir os elementos repetidos e deixar colocá-los uma única vez, no caso, esses elementos repetidos. Vamos ver um exercício resolvido? O primeiro aí, ó. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. Então tem aí, ó, uma propriedade, tá bom? O conjunto A, formado por elemento X, tal que X é elemento da palavra matemática. Caso você queira, você está acompanhando os vídeos, você pode dar um pause agora e tentar resolver essas questões e depois você segue o vídeo e aí observa se você respondeu de forma correta ou não, tá bom? Solução aqui, ó. Se X é letra da palavra matemática,
Então, quem são os elementos do conjunto A? Então, são eles, olha. São as letras M, A, T, E, I e C. Ou seja, o conjunto A ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Embora a palavra matemática tenha aqui 2, 4, 6, 8, 10 letras, tá bom? Mas aí tem letras repetidas, o M, que se repete 2 vezes, foi representada apenas por um M. O A, que se repete 3 vezes, foi representado apenas uma vez. O T, 2 vezes, que foi representado por 1, tá bom? E aí as 10 letrinhas se resumiram a 5, tá bom? Olha a segunda questão aqui, ó. Diz o seguinte: descreva por meio de uma propriedade característica dos elementos o conjunto a seguir. Olha só. O conjunto A é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8, reticências. Essa representação é a representação tabular. Ele pede para representar por uma propriedade. Então, para representar por uma propriedade, eu vou observar os elementos e ver que elementos são esses, se eles estão seguindo alguma regra. E a regra que os descreve será a nossa propriedade. Então, ao observarmos aqui, ó, 2, 4, 6 e 8 são números pares, tá bom? Então, nós podemos descrever esse conjunto da seguinte forma: A é o conjunto formado por elemento X, tal que X é o número inteiro par e não negativo. Ou seja, aqui nós temos números inteiros, todos eles pares, certo? E não tem nenhum negativo, ou seja, todos positivos, tá bom? Uma ressalva aqui para o zero, que há quem diga que o zero ele não tem paridade, tá bom? Mas se ele fosse não ter paridade, quer dizer que ele nem é ímpar nem é par. Mas se ele fosse ter uma paridade, com certeza seria par, seria um número par.